Qual foi o projeto mais desafiador que você liderou e que realmente mudou os resultados da empresa? Foi um aí já mais recente, na Somos Educação, e para quem não conhece a Somos Educação, é uma baita empresa, é uma empresa de educação do país, que é ela é antiga. Programa Nacional do Livro Didático, né? Tem o PNLD, que é um braço da Somos, né, que tá dentro do Grupo Cogna, que lá dentro do Grupo Cogna tem a Croton, tem a Saber, que tem a parte do PNLD, e tem a Somos. Só que a Somos, quando eu entrei na Somos, ela era uma empresa que estava sendo formada de grandes marcas no país da área da educação. Então, a Saraiva Editoras, com carro-chefe de Vadmecum, da parte jurídica. Eu lembro, tinha o CD ali perto do Palmeiras, ali, né? Tinha ali na... Como chama? Na Avenida Antártica? Na Avenida Antártica, é isso mesmo. Tinha ali, tinha na João Dias também um CD. Mas era da Ática, da Abril. Então, uma empresa, um grupo financeiro, na verdade, comprou a Abril, comprou a Saraiva Editoras, e aí, resumindo, galera, entra lá no site da Somos Educação, vocês olham a história completa. Então, e aí pegaram essas empresas, colocaram dentro de um centro de distribuição lá em São José dos Campos, e aí eu fui para lá, e aí lá teve um projeto que, assim, de caixas, era um projeto de caixas. Eu cheguei lá, eu olhava as caixas, eu falava, pô, a gente tinha cerca de 18, 20 SKU de caixas, então a gente tinha caixa, sei lá, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, e vamos fazer caixa assim, caixa assado. Eu falei, não, tá estranho isso aqui. E aí eu já tinha feito o Greenbelt lá atrás, já sabia um pouquinho de metodologia e não sei o quê. Aí eu PDSAzinho, simplesinho ali, Ishikawa, e tinha problema. Pô, muita variação de caixa para pouca variação de tamanho de SKU. Nós tínhamos livros desse tamanhozinho e tínhamos ampliados, que é para crianças com algum problema de visão, assim, grandes, desse tamanho. Então a gente tinha muito, só que de saídas, de não muitas saídas, assim. Então eu fui lá e comecei a estudar. E aí tem uma coisa que eu aprendi lá no Greenbelt de novo, que não adianta você saber todas as ferramentas se você não tem criatividade. Uhum. É uma característica, é um conceito de mudança. Criatividade. Isso. Então, você sabe todas as ferramentas, você sabe, vamos fazer um gráfico de regressão, beleza, legal, bonito, fica tudo muito bonito. Você roda um PDSA, já funciona. Então, eu aprendi nesse projeto, cara, porque o que eu fiz? Qual foi a minha primeira pergunta? Por que eu tenho 20 SKU de caixas? Por que eu tenho 20 SKU de caixas? Foi a primeira pergunta que eu fiz. E aí eu não soube responder. E aí eu comecei a olhar o perfil de pedido que saía. Então eu saía muito, sei lá, na época era mais de 80% das saídas eram do perfil de apostilas. Essas apostilas normais. Então eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Aí o primeiro estudo que eu fiz um levantamento de lista técnica do estoque para eu entender qual era o perfil do livro. Aí usei um paretinho ali de lista técnica do livro, espessura, tamanho, largura, e entendi que mais de 80% era a apostila. Eu falei, cara, se mais de 80% era a apostila, por que eu tenho 20% de SKU? Legal, então eu já entendi como é meu estoque, o perfil do meu estoque. Agora eu vou olhar para a saída. É medir na prática, né? Tipo, medir. Vamos identificar o que é. É o PDCA, cara, simples. E aí, você podia usar várias outras técnicas mais bonitas ali. Mas é o negócio lá do bacon, 1500. Então eu comecei a ser mais simples ali, porque no início eu comecei a querer ser mais, eu sei fazer regressão, eu sei fazer, e aí eu colocava no Minitab, e, cara, só perdi tempo, cara, só quando eu parei e falei assim, cara, vamos ser simples aqui, vamos no paretinho mesmo, vamos nas coisas mais simples. Aí o negócio começou a andar numa velocidade muito, muito grande, cara. E uma das coisas que eu aprendi depois no Black Belt porque no Green Belt se aprende quase todas as técnicas, né? E o Black ele é muito voltado para criatividade, para você saber
analisar dados, essas coisas. E aí foi aí que eu comecei a, de fato, fazer um projeto mais voltado pro Black, porque eu sabia muita coisa de técnica, mas eu não conseguia aplicar ela e a técnica correta. E aí eu falei, pô, agora o negócio vai andar. E aí eu olhei para a saída dos pedidos, né? E aí eu comecei a fazer esse mesmo estudo, entendi que mais de 80% de fato era a apostila. Aí eu falei, pô, tá bom, mas eu não sou uma fábrica de construir caixas. E aí eu fiz todo um book de estudos com o estoque e o tipo de material que saía. Chamei alguns fornecedores de papelão. E aí a gente começou a discutir quais eram os melhores tipos de embalagem para fazer naquela época. E aí começou muita coisa, cara. Foi muito legal isso. E aí eu falei assim, pessoal, eu não sei fazer caixa de papelão, é vocês. O estudo está aqui, eu preciso que vocês me deem soluções para que eu consiga ser mais produtivo, mais ágil na embalagem. Eles falaram, beleza. E eles pegaram todos os estudos, depois eles voltaram com as soluções. Aí a gente fez um filtro lá e escolheu um fornecedor. E aí qual que foi interessante nesse fornecedor? Que na primeira solução que eles deram um material mais nobre, de papelão, e aí com 6 SKUs, então a gente estava lá em torno de 20 SKUs, 18 SKUs, então a gente já tinha 6 SKUs, então a pessoa que estava ali embalando já tinha menos variação, chance de errar, né? chance de escolher a embalagem certa, então a gente começa ali. E aí a gente comecei a analisar o custo financeiro, e aí ficou 30% mais caro da anterior. Por mais conta que eu fizesse na produtividade do cara embalando, ainda assim ficava caro. E aí eu voltei para ele de novo, falei assim, cara, na paletização no formato das caixas em cima do pallet, a gente não consegue fazer uma amarração onde a gente consiga reforçar, e aí voltado com a taxa de ocupação da caixa, porque se eu sei o tamanho do SKU que está dentro da caixa, a gente consegue fazer uma lista técnica de embalagem e padrão. Então eu consigo ter uma taxa de ocupação alta na caixa, e aí eu conseguia ter uma amarração onde as caixas ficassem mais seguras. E aí eu não precisava de um papelão tão nobre assim. Tá. E aí o que o cara fez? Ele desenvolveu uma caixa onde ele colocou nas beiradas da caixa assim, umas colunas mais reforçadas, né, com colas assim, e o que a gente chama de lombagem e espessura de papelão um pouco menor. E aí caiu o custo da caixa. Então, atrelado à amarração do pallet e a taxa de ocupação, eu tinha uma caixa que não era tão nobre assim, mas reforçada. Nossa, mas legal o projeto, porque você pega o conceito que cara, minha caixa vai estar mais cheia porque eu não vou usar tanta caixa grande, as caixas vão ter um preenchimento melhor. Por ter um preenchimento melhor, eu posso estrechar essas caixas se eu estiver ajustando ela na montagem do pallet corretamente, ou seja, o duro com duro, o buraco com buraco. Eu posso passar o stretch, que eu não vou precisar ter um papelão, né, um micro do lado tão alto, tão forte. Então vai reduzir meu custo de embalagem no final pelo design melhor das caixas. Pô. Sei, aí foi tudo sacado ao longo do projeto, né? Cara, legal isso. Você vai indo, você vai... E aí, tudo voltando para todos os porquês. Mas por que tem que ser mais caro? Mas por que tem que ser mais a aprofundar, espessura? né? Aprofundar. E aí você vai questionando, e aí é sempre ter um objetivo claro, assim, ó. Independente do que eu aprendi, independente do projeto que você vai fazer, seja White Belt, seja Green Belt, seja Black Belt, seja Platinum Belt, seja qualquer... Cara, se você tem um objetivo claro, se você sabe aonde você quer chegar, se você tem o caminho que você quer perseguir, cara, é ficar com os porquês na cabeça até você ficar confortável. E aí o fim desse projeto foram 6 SKUs de caixas, um aumento de produtividade na embalagem, então a gente chegou a ter 150% de produtividade acima, com fechamento de caixa automático, que
Eles abriam a caixa, a parte de baixo ela se encaixava, aí a gente passava a fita assim para dar uma reforçada e poderia estrechar ou não depois da amarração. Mas a gente teve um problema na hora que a gente finalizou. Um dos SKUs tinha um vinco no meio da caixa. Tá. Então, um SKU virava 2. E aí, o que aconteceu? Quando a taxa de ocupação de livros dentro da caixa não estava na sua totalidade, ele abaloava. Entendi. Ele não ficava retinho, ele fazia assim, ó. Pum. E aí, quando a gente começou a fazer os pallets, né? Cara, foi um caos, assim, ó. Esse SKU foi um caos. Começou a amassar. E aí, o que a gente fez para resolver? Saquinho de ar. Não, tirou o vinco. Então, não produz mais com vinco. Aí depois depois a gente usou o saquinho de ar para taxas com ocupação baixa. Mas a gente tirou o vinco. Continuou com as mesmas. Mas e aí? E esse SKU? Sem problema, tava dentro das margens lá do Pareto, do tamanho das caixas que a gente precisava. Nossa, legal. Mas assim, uma coisa que você falou aí que é interessante é isso, né? É que as pessoas têm que entender que todo projeto, toda melhoria que a gente faz, ela é fruto de muito melhora aqui, avança ali, melhora lá. É um negócio contínuo de perguntar por quê, de até chegar num ponto, cara, beleza, alcancei meu objetivo, vamos pro próximo. Isso aí. Pra não ficar também fazendo projeto por fazer projeto. Às vezes a gente acaba perdido nisso.